Eu quase que não consigo fazer esse vídeo, mas a mensagem por trás desse episódio mexeu tanto comigo que mesmo depois de muitos imprevistos, eu vim aqui fazer essa carta aberta sobre The Last of Us, mais especificamente esse episódio 3. Então, para não passar em branco, vim aqui para falar o quão grandiosas foram as decisões tomadas nesse episódio, onde conhecemos mais sobre um personagem que até então era secundário em uma história que estava em segundo plano, mas que tinha muito para nos ensinar como valorizar o tempo, pois ele é precioso e tudo na nossa vida acontece no seu devido tempo, na hora que tiver que acontecer. E isso se aplica talvez na profissão, em algum relacionamento ou em alguma meta em sua vida. E em especial aqui no caso do Bill, como a gente sempre vai encontrar alguém que vai refletir os mesmos pensamentos e ideais sobre a vida, sobre a arte de viver. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas e na análise de hoje eu queria falar mais sobre o que esse episódio transmitiu pra mim. Queria falar também sobre esse lacre que acontece nesse episódio, como funciona tão bem as mudanças pra narrativa da série que eles optaram em fazer nesse episódio. Pra começar, eu queria falar novamente aqui que uma adaptação precisa sempre funcionar sozinha e que a linguagem narrativa em uma produção nunca é a mesma em diferentes tipos de execuções de histórias, tanto em videogames, ou em livros, ou em filmes, ou em uma série em específico, ou até mesmo na música ou no teatro. Cada linguagem possui uma forma de expressão diferente que funciona diferente. Sendo assim, nem tudo que acontece no jogo dá para ser adaptado da mesma forma na série. Primeiro que o jogo precisa segurar sua atenção, colocando você frequentemente em situações de riscos, de conflito que precisa estar fazendo você se movimentando. Quanto que isso na série pode ficar algumas vezes maçantes e repetitivos demais. E no caso, o que acontece no jogo de The Last of Us, o Joel e a Ellie vão encontrar o Bill, né, com aquele jeito todo dele bem difícil, e ele vai acabar ajudando os dois a encontrar um motor. Se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho, por que eu daria ele pra você? Que vão usar para montar um carro, e para isso eles vão ter que atravessar a cidade, entrar numa escola, e nesse meio caminho eles vão enfrentar muitos corredores e instaladores, além da tão aguardada cena na escola no qual aparece pela primeira vez um baiacu, o verme, né, que é essa figura aí. Que merda é essa? É o maldito verme! O quê? Ele protege. Só que na série isso não funcionaria tão bem, pois além de perder a noção de perigo que essas criaturas nos causa, ficaria, como eu falei, repetitivo. E foi exatamente o que aconteceu com The Walking Dead em relação aos zumbis. Era tão frequente, era sempre o mesmo plot que ficava cansativo. Não é que perdeu a qualidade, é que era sempre a mesma coisa que as pessoas começou a se cansar da série. E no meio dessa aventura no jogo, fica ali como segundo plano esses detalhes sobre a história do Bill, que dá pra entender ali um pouco que ele se atraía por homens. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Ellie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora, Peraí, eu quero ver porque falam tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! E tinha um passado com o Frank. Você conhece esse cara? Frank, E quem é o Frank? era meu parceiro. E pra mim, que conheço a história do jogo, já joguei várias vezes, revi recentemente vários vídeos sobre o jogo pra me lembrar, né, um pouco. Entendi que a forma utilizada pela série funcionou bem melhor, trazendo muito mais coerência pra narrativa da história. A representatividade nesse episódio foi tão especial e marcante, sabendo valorizar a personalidade, os traumas e as qualidades dos personagens, sem se apoiar em estereótipos ruins que vemos frequentemente em muitas adaptações, muitos filmes e séries por aí, onde um LGBT tem sempre o papel de ser alegre, divertido, referência, mas nunca o protagonista e nunca com muito destaque, pois isso não pode, isso não é normal e nem aceitável, pelo menos é o que eles acreditam e reproduzem. E é engraçado quando alguém tenta sair dessa bolha ruim e preconceituosa, o tanto de gente que se incomoda, exatamente por conta de tudo isso que eu falei.
gay. Não é aceitável um gay, lésbica, trans ou qualquer forma de amor expressada que não se enquadra naquele heteronormativo ter tanto destaque assim em uma produção tão grande. E aqui não é sobre o destaque, e sim nas formas de lidar e abordar o relacionamento do Bill e do Frank, explorando o primeiro contato, onde visivelmente temos duas pessoas bem diferentes, mas com tanto em comum, e em pequenos detalhes a gente vai percebendo o Bill aceitando o Frank, enquanto o Frank vai gostando e se interessando pelo Bill. Tanto com a música, o jantar feito com tanto carinho pelo Bill, ainda mais para um estranho, e essa tensão sexual que vai crescendo entre os dois, que eu tenho certeza que incomodou muita gente. E é bem maneiro a maneira como é explorado o relacionamento deles e vai evoluindo. E os dois aprendendo muito um com o outro ao decorrer dos anos. O Bill, logo de cara, é apresentado como uma pessoa que não consegue se relacionar muito bem com outras pessoas. E tudo isso vem por conta do trauma que ele tem por causa de sua sexualidade, onde ele claramente teve problemas de aceitação da sociedade, tanto pela família, com amigos, rejeição em situações amorosas, provavelmente. Isso é sim muito comum, e ele cresceu acreditando que ele não precisava da sociedade para viver, se tornando autossuficiente, e isso ele mesmo menciona durante o episódio, o que justifica um pouco da maneira de sobrevivência que ele optou, não indo até a zona de quarentena e sim se isolando completamente. E ele teve sorte até de estar numa cidade tão cheia de recursos. Do que mais ele precisava, já que a sociedade existindo ou não faria diferença na vida dele, e ele continuaria se sentindo sozinho do mesmo jeito. Pelo menos era o que ele acreditava, e foi isso que ele escreveu pro Joel. Eu odiava o mundo e fiquei feliz quando todo mundo morreu, mas eu tava errado. Porque tinha uma pessoa que valia a pena salvar. E é quando o Frank aparece em sua vida. A direção, pra mim, foi tão inteligente, trabalhando tão bem esse arco do Bill e do Frank, enquanto ia mostrando a jornada do Joel e da Ellie, que tinham acabado de perder a Tess. E esse arco deles foi sobre a dor do Joel, que ele estava tentando segurar, e isso estava fazendo muito mal pra ele. Muitas vezes descontando na Ellie, que não concordava com essa atitude dele, e que até o final teríamos uma conclusão tão plausível pra esse ciclo de superação do Joel, e entender que agora ele tinha uma outra pessoa para cuidar e proteger, que era a Ellie. E isso só acontece com tanta perfeição por conta desse arco do Bill, que se encerra com os dois já velhos, onde o Frank vai acabar desenvolvendo Parkinson. E hoje em dia a gente já tem dificuldade para tratamentos. Imaginem naquela época, com o mundo destruído. E isso fica evidente pra gente com as limitações do personagem. Ele então chega à conclusão que ele não precisava continuar, pois tudo que ele precisava na vida ele encontrou ali. Ele então tem um produto químico ali que é capaz de derrubar até mesmo um cavalo, e pede ao Bill que coloque então em sua bebida. Isso depois de um dia incrível, onde eles decidem se casar, onde eles vão comprar roupa, depois de um belo jantar incrível feito pelo Bill, onde ele finalmente tomaria o vinho batizado. E um dos momentos mais tristes desse episódio é quando a gente vê a mudança do Bill. O cara que queria viver sozinho decidiu partir também por não ser capaz de viver num mundo sem a pessoa que fez ele ter sim uma vida incrível, mesmo em um mundo pós-apocalíptico. Uma verdadeira história de amor, com personagens muito bem escritos, que provaram que nunca é tarde demais para começar a viver. E que fique bem clara essa mensagem para vocês que estão assistindo esse vídeo. A conclusão do episódio é o Joel chegando na casa do Bill e encontrando a carta que o Bill deixou para ele. Nessa carta, o Bill fala sobre suas motivações, que o Joel precisava cuidar da Tess, pois isso tudo era muito importante. E é onde o Joel perde aquela postura de durão dele e acaba chorando a dor da perda da Tess, finalmente. E realmente o episódio é incrível, poético, e não digo triste, mas sim bonito, porque os dois encontraram tanta felicidade em um momento tão curto e uma situação tão complicada na vida deles. Realmente a direção soube muito bem como administrar o tempo, a construção de cada cena e o momento ali da vida deles. E é incrível como em tão pouco tempo a gente se apega a esses dois personagens. E a atuação do Nick Offerman e do Murray Bartlett é tão boa, os dois têm uma química tão forte, conseguem criar essa conexão tão linda dos personagens. E bom, agora finalmente o Joey vai poder seguir, entendendo que a Ellie é responsabilidade dele, que ela não tem culpa do que está acontecendo. E é a partir daqui que vai nascer essa relação de pai e filha que os dois desenvolvem na história do jogo, pelo menos.
E aí, o que acharam desse episódio? Conseguiram entender a mensagem por trás dele? Me falem aqui que eu gosto de ler todos os comentários. Deixem um like quem gostou, e pra mim também é uma forma de entender que vocês estão gostando desses vídeos de análise e de curiosidades no geral. E olha que eu quase desisti de fazer esse vídeo por conta de tanta coisa que aconteceu, mas eu tô aqui. Se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Vai ter bastante vídeo aqui ainda sobre possivelmente The Last of Us e outras séries. Mandem esse vídeo pra algum amigo que gosta de The Last of Us também e se emocionou com esse episódio incrível. Quem puder, me siga em minhas redes sociais. Lá eu falo bastante sobre filmes, série, comento muitas coisas que estão acontecendo e ainda interajo com vocês. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijão e tchau.